Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11, que diz: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade, por tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Espírito Santo, nessa noite. Fala com a tua igreja que aqui está reunida nesse local. Queremos ouvir tua voz, queremos ouvir a tua palavra, a tua mensagem, ó Pai. Que a tua palavra vá e fale com cada um de nós e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós poderíamos dar o título dessa mensagem: A Volta de Jesus. Amém? A volta de Cristo. Porque nós lemos um texto em que Jesus, no monte, ele sobe para o céu. Só que aqui o anjo está dizendo no finalzinho do versículo 11, que diz assim: Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Irmãos, eu quero dizer com isso que Jesus, ele vai voltar. Eu quero dizer que ele vai vir. E eu quero dizer que está muito próximo, João Carlos, dele vir. Está muito próximo. É só você ligar a televisão, você vê o que está acontecendo. É catástrofe, é tragédia, é tanta coisa. Então nós estamos vendo aí estados se acabando com água. Até minha cidade, lá no sertão da Paraíba, está lá se acabando com água. O sertão, minha irmã manda vídeo para mim direto. Está lá a água acabando com tudo por lá. Você vê em Minas Gerais como é que está. Você vê em outros países, em outros lugares como é que está. Então, irmãos, você vê que tudo está trabalhando, tudo está acontecendo para o retorno de Cristo. Mas nós não podemos ser pegos de surpresa, porque a Bíblia está avisando. Talvez nós ouvimos falar: mas Jesus não volta mais não. Desde o tempo dos meus avós, dos meus pais, que falam que Jesus vai voltar. Mas não tinha acontecido as profecias que estão acontecendo, já aconteceram. Não tinha acontecido, irmão Carlos, tudo isso que já aconteceu. Não está faltando mais nada, irmão, para Cristo vir, quando Cristo surgir. A volta de Jesus é um evento literal, visível e glorioso. É literal, ele vai vir, vai ser visível, todos os olhos verá, e vai ser glorioso. Prometido nas Escrituras, ele retorna, ele vai vir, ele retornará nas nuvens com anjos. Ele virá como rei para arrebatar a cada um de nós. Ele virá como rei, meus filhos, para arrebatar a igreja dele, que continua ainda fiel, que continua ainda fiel a ele.
Irmãos, hoje eu estava vendo um vídeo na internet, eu estava mexendo com gravação, aí passando, eu vi cada absurdo dentro das igrejas, irmão. Meu Deus do céu, é só Deus. Não pode ser, ali não pode ser igreja de Jesus, não é possível. Pode ser movimentos, mas a igreja não é. Hoje as pessoas confundem avivamento com movimento. Hoje as pessoas confundem um monte de coisa. Por exemplo, eu prego calmo, sem grito, sem gritaria. Se vier uma pessoa desse movimento, fala assim: ah, não, a igreja não tem poder, a igreja não tem isso. Irmãos, o poder está na palavra. Igreja fria, igreja não sei o quê, não tem fogo. O povo acostumou com aqueles pastores gritando, berrando, sabe? Que você não entende nada, muito barulho, muita coisa, muito. Irmãos, não é isso. Não é isso. Jesus não ensinou isso. Os apóstolos não ensinaram isso. A igreja primitiva era dentro das casas, era ensinamento, era instrução, não era berros, não era luzes piscando, não era paredes pretas, escuras, não era nada disso, irmãos. Hoje é uma moda, parece que um vai, os outros vai atrás. Por que não prega o evangelho? É luz apagada, aquele monte de gente ali dentro. Irmãos, infelizmente as pessoas estão procurando esse tipo de entretenimento. As pessoas, irmão Carlos, não querem buscar mais a genuína palavra. Ele virá como rei, buscar os salvos, buscar a igreja que ainda está separada, buscar aqueles que têm compromisso com o céu, irmãos. Olha os irmãos, sai lá de Mojimirim para estar aqui. Olha o de Arthur Nogueira, olha nós de Duas Voltas. Estamos aqui, irmãos. Estamos aqui ainda praticando a doutrina de Cristo, o ensino da palavra. A vida dele será física e literal. Nós vamos ver ele vindo com os nossos olhos. Apocalipse 1, versículo 7 diz: o que é que diz Apocalipse 1, versículo 7? Quem pode ler? Se alguém demorar, eu leio, tá? Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todos aqueles que crucificaram, todos aqueles que hoje blasfemam dele, vai ver. Só que vai ser tarde demais, não vai ter mais tempo. O versículo diz que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Todos verão, porque vai ser um acontecimento mundial. Assim como a terra vê o sol, assim como a terra vê a lua, assim como o planeta vê as estrelas, assim como qualquer país do mundo vê o sol, todos do planeta Terra vai ver Jesus, a vinda dele. Todo olho verá. Nós precisamos, irmãos, estar atentos para isso, para esse acontecimento. Porque nós estamos vendo muitas aí, irmãos, pessoas dispersas na igreja. Pessoas dispersas. Você passa por aí nos bares, é tudo lotado de gente. Quando vocês estiverem indo embora, aí vocês vão ver aí quantos por aí, lotado de pessoas, brincando com a salvação, brincando com a última oportunidade que tem. Olha o que está acontecendo lá, guerra de novo, mais guerra,
Isso, irmãos, é para a gente ficar atento. Isso é para nós ficar atento e sairmos. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e ver que tudo isso está no plano de Deus. É virar caos, é virar isso para surgir uma pessoa para dizer: eu vou colocar esse planeta em ordem. E esse homem se chama Anticristo. É aquele que vai dizer que vai ter a paz, que vai melhorar tudo. Ele vai vir audível, mas com som de trombetas. Nós vamos ouvir o som das trombetas. A igreja vai ouvir. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses, está um pouquinho para trás só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Você está vendo o que é que a Bíblia está dizendo, irmão Nelson? A Bíblia está dizendo que ele descerá do céu com alarido, é com estrondo, é com trombeta, é para que os salvos esteja atento e vai dizer: meu Senhor está me chamando, o meu Salvador está me chamando. As trombetas é o sinal que ele veio nos buscar. Mas o texto está dizendo que aqueles que já morreram com Cristo, que já estão mortos no cemitério, por exemplo, vou usar essa palavra cemitério, mas que já morreram, já está na glória, vai ressuscitar primeiro. Isso quer dizer que eles vão ressuscitar porque vamos dizer que estão dormindo, por exemplo, estão aguardando, por exemplo. Não é isso que o versículo está dizendo? Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo, não é aqueles que morreram não salvos, não é aqueles que morreram sem ter se convertido, sem ter entregue a sua vida para Deus, não. Aqui o texto está dizendo: aqueles que morreram em Cristo, aqueles que sofreram, aqueles que foram humilhados porque era crente, aqueles que viviam com a Bíblia, aqueles que cultuavam, aqueles que se arrependeram dos pecados, que se renderam a Jesus Cristo, que recebeu como Senhor e Salvador, que batizou, que desceu as águas, que teve uma vida santa, uma vida transformada. A Bíblia está falando desses. A Bíblia está dizendo daqueles que morreram em Cristo, daqueles que passaram humilhação, foram mortos à espada, foram mortos por amor de Jesus Cristo, aqueles que perseveraram até o último dia da sua vida. A Bíblia está dizendo, é desses que morreram em Jesus Cristo. Aquele que você foi para o velório dele, e a igreja estava louvando, exaltando. Aquele que você, ou aquela que você foi para o velório, e você viu que aquela pessoa deu um testemunho de vida em Jesus Cristo. Não aqueles que estavam servindo de qualquer jeito. Não aqueles que não quiseram a parte dele com Cristo. Não aqueles irmãos
que brincaram a vida toda, não aqueles que ficaram zombando o tempo todo, não aqueles. Nós estamos falando daquele que perseverou em Jesus Cristo, aqueles que buscou o Senhor, aqueles que oravam, aqueles que santificavam, aqueles que jejuavam, aqueles que meditavam na palavra, aqueles que davam testemunho lá fora, aqueles que eram santificados em Cristo Jesus. É esses que a Bíblia está dizendo, serão arrebatados primeiro. Poxa, pastor, mas eu tenho um parente meu que morreu há 50 anos, era crente. É esses que a Bíblia está dizendo. Esse vai ressuscitar primeiro. A Bíblia está dizendo que nós, se ficarmos vivos nesse tempo, eles vão subindo e nós vamos atrás, e a Bíblia diz que todos vão se encontrar nos ares. Todos vão ter um encontro nos ares. Todos vão ter um encontro com Cristo, irmãos. Só que o mundo lá fora quer esfriar a nossa fé. O mundo lá fora quer esfriar essa nossa perseverança. Talvez eles querem que nós sigamos ele do jeito que eles querem fazer. Talvez muitos até chamam nós de quadrado, de não sei o quê, porque nós diz que nós não se divertimos, diz que nós não vamos para os bailes, diz que nós não tomamos cerveja, diz que nós não bebemos, nem enche a cara, não faz nada disso. Eles acham que a felicidade é isso. Isso não é felicidade. Felicidade é quando nós vamos para a cama deitar, nós deitamos e logo pegamos no sono e sabemos que Cristo está conosco, a glória do Senhor. Amém? É isso, Cristo. E qual é o propósito de tudo isso, irmãos? É nós, os fiéis, continuar fiel, buscando a Deus. Esse é o propósito de Deus. É nós continuarmos, irmãos, buscar o Senhor, buscando o Senhor. As pessoas, irmãos, infelizmente, não querem igreja como a nossa, calma, tranquila, serena, ensinando a palavra. Você pode ver as igrejas barulhentas aí, vocês vão passar, quando vocês saírem aqui, vocês vão passar, tudo lotado de gente, tudo escuro lá dentro. Essa semana eu passei mais hora perto de uma, até perguntei para um rapaz que trabalha lá, daquela igreja. Eu falei, mas como é que está aquele monte de luzinha, parece a quadrilha de São João? Aí ele falou assim, não é porque está lá ainda no tempo do Natal. Aquele monte, sabe? Aquele cordão, aqueles cordãozinhos de arte de Natal, depois, pronto, aquele monte. Eu fico olhando, irmão Carlos, não precisa nada disso. Olha, branquinho, vamos pintar, ficar mais branco ainda. Botar um jeito para ficar mais claro ainda. Para que preto? Nós não temos preconceito com preto, mas o ambiente não é para isso, né? Nós amamos os negros, os pretos, todas as cores que é de Jesus. Amém? O sinal da vinda de Cristo, irmãos, depois vocês leiam na sua casa, leia Mateus capítulo 24 e leia também Lucas capítulo 21. Leia amanhã, domingo, hoje à noite. Se tiver um tempinho, abra Mateus capítulo 24. Vocês vão ver o sinal da vinda de Jesus. E olha se não é o que está acontecendo hoje. Mateus 24 e Lucas 21. Medite nesses dois textos, ou nesses dois capítulos de livros diferentes. Qual é o capítulo de Mateus? 24 e o de Lucas? 21. Medite, irmãos. Quais sinais sociais e mundiais que nós estamos vendo sobre a vinda de Cristo? Guerras, fomes, terremotos, aumento da iniquidade e esfriamento do amor. Nós não estamos vendo isso acontecer, irmão Carlos? Tudo isso nós estamos vendo acontecer, irmão. Isso quer dizer sinais sociais
e mundiais. É o que nós estamos vendo acontecer. Guerras, fomes, terremotos, aumento da iniquidade e o esfriamento do amor, o esfriamento da fé, apostasia. O ser humano, irmãos, está cada vez mais, irmão Carlos, se distanciando de Cristo. Cada vez mais estão se distanciando do amor, da palavra. Irmãos, se Cristo não voltar logo, essas crianças que nós estamos vendo por aí vai correr um grande risco de não saber nem quem é Jesus. Então, irmãos, nós temos que trazer os nossos netos e filhos junto conosco. A Gabriela está chegando assim, que eu digo assim, já chegou, está crescendo, está se desenvolvendo. Daqui a pouco a Gabriela, os avós vão trazer ela aqui. O Heitor, de vez em quando vem. Mas nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos a respeito de Jesus. Quem é Jesus? E esse amor, irmãos, não pode esfriar no nosso coração. Não podemos ser crentes só domingueiros ou sabadeiros. Não, irmãos, mas temos que ser constantes servos do Senhor Jesus Cristo. E quais os sinais religiosos, irmãos? O sinal religioso, falsos profetas, falsos cristos, a pregação do Evangelho a todas as nações. Ela está indo, ela está caminhando, mas você vê que os sinais religiosos é os falsos cristãos, é os falsos profetas, é os falsos pastores, é os falsos cristos que têm se levantado. Mas o Evangelho do Senhor, ele está sendo pregado, irmãos. Pode ter certeza que ele está sendo pregado. E nós temos que continuar, irmãos. Vamos continuar. Se for da vontade de Deus, vamos continuar poucos, mas vamos continuar bíblicos. Vamos continuar poucos, mas vamos continuar sendo uma igreja de doutrina. E o que é doutrina? É palavra, é o Evangelho, é tudo isso que o Evangelho de Jesus Cristo, porque nós somos seguidores de Cristo e somos seguidores da doutrina de Jesus Cristo. É isso, igreja. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui acostumamos em igreja de movimento por aí. Eu tenho certeza que nós não acostumamos lá mais ou menos. Igreja do barulho, igreja do movimento, igreja do pé de pé, igreja do Pix, igreja da maquininha, igreja do sei de quê. Hoje você vai ver uma televisão, quando você coloca, está lá. É uma pidança danada, irmãos, que só por Jesus. Se a pessoa não tem condição de pôr em televisão para pagar, não vá, né? Aí fica explorando as pessoas, enganando as pessoas com falsos milagres. O diabo também faz milagres, irmãos. Tá? Sinais naturais, irmãos. Fenômeno no céu e na terra. Tudo isso que está acontecendo aí com essa chuva toda aí é sinais naturais. Minas Gerais já morreu não sei quantos. Muitos estão debaixo da terra, debaixo da lama. Essa semana eu vi um post na internet. Até falei para ele, assim, não deve ser brincadeira, porque ninguém vai brincar com isso. Os bombeiros querendo tirar o pai da lama e o pai, não, eu não posso sair daqui não, porque eu estou segurando a mão do meu filho aqui, debaixo da lama. Ele está aterrado até aqui, ó. E o bombeiro querendo, não posso soltar meu filho está segurando na minha mão. Já morreu quantos lá?
Passou de 70, né? Então tem muita gente ali debaixo daquela terra, daquela lama, daquela chuva. Então, igreja de Jesus, nós precisamos urgentemente chegar mais próximo de Jesus Cristo. Não deixar o nosso amor nem a nossa fé esfriar. Não deixar a nossa comunhão com Cristo esfriar. Permanecer fiel, permanecer em amor, permanecer buscando a presença do Senhor, buscando a Deus, em espírito e em verdade, buscando o Senhor em todo tempo, porque Deus é maravilhoso. Como devemos viver, irmãos, nesse tempo de caos, nesse mundo sujo, nesse mundo onde muitos não querem mais saber de Jesus, não querem mais cultuar, não querem mais vir aos cultos, não querem mais fazer o que nós estamos fazendo. Que os irmãos de Mogi Mirim, porque falam, não, pastor, deixa para o próximo sábado, é muito cedo, a gente não vai, mas estão aqui. Arthur Nogueira está aqui, Oswaldo está aqui. E como os devemos, irmãos, viver? Vigilando. A incerteza do momento exige preparação constante, vivendo em santidade, fé e amor, sem medo, mas com esperança. Não precisamos ter medo, mas precisamos viver em esperança, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. É isso, irmãos, é viver vigilante. Nós estamos aqui falando de um arrebatamento, mas se nós morrer antes do arrebatamento, está vendo como é as coisas? A gente não pensa que pode ocorrer amanhã, a gente não pensa que pode dar um desbarque, que pode acontecer qualquer coisa com a nossa vida, e a gente partir dessa. Nós estamos aqui só achando que vamos ver Jesus vir, mas não passa na cabeça da gente, da manhã depois, nós temos alguma notícia que algum irmão partiu para a glória. Isso é, se estivermos vigilantes, nós devemos viver vigilantes, não despertar com as coisas lá de fora, não viver, sabe, irmão, dividido entre o mundo e a igreja, mas viver fiel à palavra do Senhor, viver buscando o Senhor como tem que ser feito, em oração, em jejum, em palavra, nos cultos, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. É isso que temos que fazer, é isso que temos que viver. Apocalipse 22, versículo 1, ele diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Jesus está dizendo: e eis que cedo venho, e o meu galardão eu darei, está comigo. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quando ele diz galardão, é segundo aquilo que você tem feito. Cada pessoa que tem feito mais no reino de Deus, nós temos um galardão. Agora você imagina o galardão do apóstolo Paulo, o galardão dos discípulos, o galardão desses homens que pregaram, que foram humilhados, que foram rejeitados, mas que não negaram a fé em Jesus. Agora você imagina, irmãos, o meu galardão, o seu galardão. O que é que nós temos feito para nós termos a certeza que nós temos um galardão no céu? É isso, igreja. Eu vou repetir o versículo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Todos nós vamos receber um galardão do Senhor.
Aí Jesus vai dar o galardão para Deus, segundo a obra que ela fez. A Cláudia, o Carlos, a Alva, a Shirley, John, Nelson, a Ivone e a mim. Segundo a nossa obra. Está entendendo? Nós vamos receber um galardão de Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho feito obra nenhuma. Mas você vai receber o seu galardão porque você é fiel, porque você é crente, porque você não desviou. Você vai receber porque ganhou almas para Jesus, é obra. Você vai receber porque você falou do amor de Cristo para as pessoas. Você vai receber porque você pregou, mas embora as pessoas não ouviram, mas você fez uma obra de anunciar a palavra dele. A nossa parte nós temos feito, nós estamos fazendo. Chamando, convidando e anunciando. Agora, cabe às pessoas querer ou não. Cabe eles aceitar ou não. Cabe a escolha deles de querer ou não. Mas nós estamos fazendo. Essas portas estão abertas sábado e quinta-feira. Cabe às pessoas que moram aqui próximo entrar ou não. Cabe eles sentarem aí, ouvir a palavra, a mensagem e sair daqui para obedecer. Cabe a eles sim ou não. Ninguém obriga ninguém a ser cristão. Ninguém obriga ninguém a ser crente. Ninguém obriga ninguém a viver em santidade. Cabe à pessoa obedecer e praticar. Mas a mensagem, nós temos transmitido a mensagem de Jesus. Para que as pessoas arrependam-se dos seus pecados, vivam em santificação e tenham o seu galardão garantido no céu. Amém? A mensagem central não é o medo, irmãos. Nós não devemos ter medo do que está por vir. Não precisamos ter medo. Se nós estamos fiéis e firmes com Jesus, não precisamos mais ter medo. Só precisamos confiar. Só precisamos acreditar. Eu não sei, irmão, se nós vamos estar aqui para ver Jesus voltar. Eu não sei se nós estaremos vivos para ouvir a trombeta. Eu não sei se nós vamos estar vivos para ver o anticristo surgir. Eu não sei se nós estaremos vivos para ver pela televisão alguém anunciar: está aqui fulano de tal. Esse vai ser a pessoa mundialmente para colocar a ordem do planeta. Nós vamos identificar facilmente quando essa notícia chegar. Nós vamos identificar. Mas tudo está se preparando para isso. Tudo. Tudo está levando para que um homem assuma o controle mundial das coisas. Quando você ouvir falar de uma só moeda, não se assuste não. Eu vejo um monte de gente aí, porque ela é os comunistas, não sei o que, não. Esquece política, esquece religiosidade. Vai ter que ter uma moeda única, vai ter que ter essas coisas, senão ele não consegue controlar. Senão ele não consegue governar, senão ele não consegue estar lá, vamos dizer que ele esteja lá nos Estados Unidos. Ele vai controlar o Brasil. Tudo vai mover em direção a ele. Tudo vai acontecer segundo a ordem dele. O que nós precisamos fazer, irmãos, é fugir do meio de pessoas que pegam algo espiritual, algo escatológico e volta para um plano terrestre aonde muitos se beneficiam. Quando você vê essas coisas, você diga glória a Deus. Dê glória a Deus, irmãos, porque está mais perto. Dê glória a Deus, porque está mais próximo de acontecer.
A nossa confiança não está em ninguém, não está em poder, não está em nada, irmãos. Está em Cristo. Está em Jesus. Estamos chegando à época da política. Você vai ver um monte de político prometer paz, prometer prosperidade. Não tem isso, não existe isso. Não vai ter. Não vai ter nada disso. Prosperidade é no céu. Paz é no céu. O que nós temos que falar e fazer é orar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É orar, irmão Nelson. É dizer, Jesus, vem logo me buscar. E orar pedindo a Deus que nos dê discernimento e nos dê força para suportarmos o que pode vir por aí. Nós não sabemos. Claramente, irmãos, se esse homem aparecer e nós estiver por aqui, como é que vai ser a nossa vida? Como é que vai ser o rumo das coisas? Mas tem um texto na Bíblia que diz que ainda o que detém ele é a igreja. Então, nós podemos pensar, é exatamente ainda aqui em Tessalonicenses que fala sobre isso. Mas nós podemos pensar, se é a igreja que está detendo, então a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Para esse homem surgir, tem um texto aqui que fala, que é em Tessalonicenses. Ele fala, não sei se é um, são dois. Ele fala, acho que é aqui, ó, é aqui no capítulo 2, aqui da segunda carta aos Tessalonicenses. Eu vou ler aqui para vocês, acho que é aqui, ó. E diz aqui, ó, versículo 3 do capítulo 2 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Então, aqui está dizendo aqui no versículo 5, da segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Está entendendo? Então, irmãos, vamos dizer, é o Espírito Santo que ainda está aqui guardando a igreja, com a igreja, e está impedindo esse mover todo? Nós temos que estar vigilando, igreja, atentos. Amém? Aqui é outra mensagem, eu só falei esse versículo aqui, às vezes até confundi os irmãos. Mas uma coisa eu digo para vocês, está próximo. Está próximo mesmo. Cláudio, Carlos, Cláudio, está próximo. O que nós temos que fazer, irmãos, é olhar só para cima, só para o céu. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe para nada. A mensagem central não é nós termos medo, mas a esperança, a necessidade de estar preparado para o encontro com o Senhor. Nós temos que estar preparados para o encontro com o Senhor Jesus. É isso que nós temos que fazer. Se ele vai surgir ou se ele não vai aparecer, nós temos que estar preparados, porque nós podemos partir essa noite, nós podemos partir amanhã, que é domingo. Nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
Graças a Deus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.